Joia. Então, vamos lá. Teorema do valor médio, seção 4.1 do Sturt. Exemplos e exercícios. Okay? Vamos começar com bem facinho. Verifique que a função f de x, dada por raiz de x menos x sobre 3, com x entre 0 e 9, satisfaz as hipóteses do teorema de Rowley. As 3 hipóteses do teorema de Rowley. Ache todos os números, os pontos, os números C em que vale a conclusão. Ok? Bom, então, primeiro, quais eram as hipóteses do teorema de Rowley? Vamos lá. Solução. Ou resolução. Para começo de conversa, quais eram as hipóteses do teorema de Rowley? Primeiro, eu tenho que ter f contínua no intervalo fechado. Intervalo que é um candidato natural, é o intervalo 0,9. Tá? Ok. Eu olho para a minha função, raiz de x menos x sobre 3. Perfeitamente contínua no intervalo 0,9. Você tem uma função algébrica, raiz de x, o menos x sobre 3, que é outra função algébrica, de fato é um polinômio de grau 1 e tudo. Essas funções são perfeitamente contínuas na reta toda, em particular no intervalo 0,9. Segundo, f tem que ser diferenciável no aberto. Novamente, raiz de x menos x sobre 3, existe a derivada disso em todos os pontos x maior do que 0, menor que 9. Observe que, mesmo que a gente não tivesse restrito aqui ao intervalo 0,9 com esse zero fechado, no começo de conversa, a raiz de x não está definido para x negativo. Mas, independente disso, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x, que teria um problema em x igual a 0, porque você estaria dividindo por 0. Mas como eu estou pedindo diferenciabilidade no aberto, não tem problema. Tá? Ok. Terceira hipótese do teorema de Rowley. Eu quero checar se os valores de f são os mesmos nas pontas do intervalo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular quanto é que é f de 0. É raiz de 0 menos 0 sobre 3, que são várias maneiras diferentes de escrever. 0, rosca, 0. Agora vamos calcular o valor de f em raiz de 9. É raiz de 9 menos 9 dividido por 3. Raiz de 9 é 3. 9 dividido por 3 também é 3. A diferença é rosca. Ou seja, f de 0 é igual a f de 9. Ok. Então, as 3 hipóteses estão satisfeitas. A primeira, a segunda e a terceira. Ok? Bom, então agora, qual é a conclusão do teorema de Rowley? A conclusão do teorema de Rowley é que existe C no aberto 0,9, entre 0 e 9, tal que f' de C é igual a 0. Ok. Existe C entre 0 e 9, tal que f' de C é igual a 0.
Vamos calcular quanto é que é f' de c. F' de x. F' de x é igual a derivada de raiz de x menos x sobre 3. Então, isso aqui é a derivada da raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz, menos 1/3. Ou seja, f' de x é igual a 0 apenas quando 1 sobre 2 raiz de x for igual a 1/3, que acontece apenas quando raiz de x é igual a 3 meios. Ok? Eu passei esse raiz de x para o lado direito multiplicando e esse 3 para o lado esquerdo multiplicando. Isso acontece apenas quando x é igual a 9/4. Aí eu pergunto, 9/4 está entre 0 e 9? Com certeza, porque 9/4 é 2 mais 1/4. Então, é número menor do que 9 e, obviamente, é maior do que 0. Então, C igual a 9/4, F' de C é igual a 0. Tá bom? Então, como eu disse, esse daqui foi o primeiro problema que a gente já começou assim, bem light, bem facinho. Vamos olhar para o segundo. Então, agora eu quero saber, eu quero olhar para a função f de x igual a 1 menos raiz cúbica de x ao quadrado. Tá? E x aqui no intervalo fechado menos 1, 1. Eu vou calcular f de menos 1. Quanto é que é f de menos 1? É 1 menos raiz cúbica de menos 1 ao quadrado. Isso aqui é 1 menos 1, que é rosca. E f de 1 é 1 menos raiz cúbica de 1 ao quadrado, que é 1 menos 1, que também é rosca. Portanto, f de menos 1 é igual a f de 1, ou seja, f assume o mesmo valor nas pontas do intervalo. Tá? Bem, aí eu vou calcular f' de x e eu vou me perguntar se existe um número tal que f' de x é igual a 0. Porque pelo teorema de Rowley deveria ter. Mas f' de x é menos a derivada de raiz cúbica de x ao quadrado. Raiz cúbica de x ao quadrado é x elevado a 2/3. Então, isso aqui é 2/3, x elevado a 2/3 menos 1. Isso é menos 2/3, x elevado a menos 1/3, que é raiz cúbica de x. E agora nós temos um problema, porque menos 2/3 de raiz cúbica de vezes 1 sobre raiz cúbica de x não é zero em nenhum valor x entre menos 1 e 1. Pergunta é, o que está acontecendo? Pergunta é, por que isso não contradiz o teorema de Rowley? Vamos rever as hipóteses do teorema de Rowley. F tem que ser contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto e o valor dos extremos tem que ser o mesmo. Nossa função, 1 menos raiz cúbica de x quadrado, ela é contínua no intervalo menos 1, 1 fechado? Ela é contínua. Ela é contínua, sim, tá? Porque isso aqui é uma função algébrica, raiz cúbica de x quadrado. Tá? Você não tem zero de denominador, ela está definida em todo o intervalo menos 1, 1, e, portanto, essa função é contínua. Então, essa primeira hipótese é satisfeita. Essa última hipótese, o valor da função ser igual nos dois extremos do intervalo, também é satisfeita. No entanto, f não é diferenciável em todo o intervalo aberto, menos 1, 1. F não vai ser diferenciável, porque se x é igual a 0, essa derivada aqui não existe. Você não consegue calcular a derivada em x igual a 0.
você teria um limite infinito, né? Então, de fato, você teria um limite mais infinito pela esquerda e menos infinito pela direita. Então, f não é derivável e, portanto, não vale o teorema de Rowley, porque você está faltando uma das hipóteses que ser verificada. Então, lembrando, o teorema de Rowley tem 3 hipóteses. F tem que ser contínua. No intervalo fechado. 2, f tem que ser diferenciável ou derivável, que é a mesma coisa, são sinônimos, no intervalo aberto. E 3, f de A tem que ser igual a f de B. F tem que ter os mesmos valores nos extremos. No entanto, f de x igual a 1 menos raiz cúbica de x quadrado, ela é contínua no intervalo fechado menos 1, 1. Ela satisfaz f de menos 1 igual a f de 1 igual a 0, mas a derivada dela é aquilo que a gente estava falando, é menos 2/3, raiz cúbica de x não existe em x igual a 0. Logo, a nossa f não é derivável no intervalo aberto menos 1, 1, porque o 0 está lá no meio desse intervalo aberto e não tem derivada em 0. Então, não vale o teorema de Rowley, não tem nenhuma razão para que exista um ponto C onde a derivada é 0. Pergunto agora a vocês. Isso significa que toda vez que eu tiver uma função que for contínua no intervalo fechado, que assumir os mesmos valores nos extremos do intervalo, mas que não for derivável em algum ponto do intervalo aberto, isso significa necessariamente que não existe nenhum ponto onde a derivada seja 0 dentro do intervalo aberto? Vou refazer minha pergunta. Suponha que você tenha uma função que seja contínua num certo intervalo fechado. Suponha que para esta função o valor dela nos extremos deste intervalo seja o mesmo. Suponha que em algum ponto dentro do intervalo aberto, tá, os mesmos extremos, mas agora o intervalo aberto, tem algum ponto onde não existe a derivada. Isso significa necessariamente que a conclusão do teorema de Rowley não vale? Ainda é possível ter um ponto em que a derivada seja igual a 0. Claro que não vai ser o ponto onde a derivada não existe, óbvio, mas ainda é possível. Gente, o teorema de Rowley garante que nas hipóteses 1, 2 e 3 tem um ponto onde a derivada é 0. Mas o teorema de Rowley não tem nada a dizer sobre funções que não satisfaçam uma dessas 3 hipóteses. Quando eu digo que o teorema de Rowley não tem nada a dizer, significa que a gente não pode deduzir conclusão alguma. É possível que tenha pontos onde a derivada seja 0, é possível que não tenha pontos onde a derivada seja 0. Tá bem? Muito bem. Continuemos. Três. Verifique que a função y igual a f de x igual
x sobre x mais 2, com x no intervalo fechado 1, 4, satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio, o TVM, tá? E ache todos os valores C no intervalo aberto, tá? Onde a conclusão é satisfeita. Tá? Então, estou pedindo para vocês me acharem todos os pontos C em que a conclusão referente a este intervalo fechado aqui do teorema do valor médio é satisfeita. Então, vamos lembrar as hipóteses do teorema do valor médio. F tem que ser contínua no intervalo fechado. F tem que ser derivável no intervalo aberto. Então, isso aqui é a hipótese 1. Isso aqui é a hipótese 2. São apenas duas hipóteses aqui do teorema do valor médio. Conclusão: existe um ponto C no intervalo aberto, tal que a derivada da função f em C é igual ao quociente de diferenças relativo ao intervalo AB. Então, é f de B menos f de A sobre B menos A. Essa é a conclusão. Então, a nossa função em questão aqui, f de x é x sobre x mais 2. E o intervalo AB, aqui, é o intervalo 1, 4, neste exemplo. Pergunta, a hipótese 1 está satisfeita? F é contínua no intervalo 1, 4? É, porque é uma função racional e o denominador não se anula no intervalo 1, 4. Esse denominador só se anula para x igual a menos 2, que não está no intervalo 1, 4. Então, hipótese 1, OK. E a hipótese 2? Temos um intruso aqui. A hipótese 2 é que f é derivável no intervalo aberto 1, 4. Pergunta a você, está satisfeita essa hipótese? Ótimo, estou vendo um montão de opiniões, sim. É isso mesmo, está satisfeito, porque se eu calculo a derivada dessa função racional, essa função é derivável da feita que não tem nenhum problema no denominador. O denominador nunca se anula e é um polinômio. Isso aqui é uma função racional. Então, OK. Tá. Então, agora eu preciso achar todos os valores de C maiores do que 1 e menores do que 4, tal que a derivada dessa função no ponto C seja igual a esse quociente de diferenças. Então, vamos calcular quem é esse quociente de diferenças. Então, eu quero calcular quanto é que é f em 4. O quociente de diferenças é relativo ao intervalo fechado que eu estou considerando, que é o intervalo 1, 4. Então, é f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. Quanto é que vale isso? F de 4, eu tenho que substituir aqui por x, eu tenho que substituir 4. Então, é 4 dividido por 4 mais 2. Ou seja, 4 sextos, que é igual a 2 terços. Menos. F de 1 é 1 dividido por 1 mais 2. Então, esse aqui é 1 dividido por 3, 1 terço. Dividido por 3. 2 terços menos 1 terço é 1 terço. 1 terço de 1 terço é 1 nono. Okay? Então, a pergunta é,
quais são, a pergunta que a gente está se fazendo é quais são os valores de C entre 1 e 4, de modo que a derivada desta função é igual a 1 nono. Vejamos. Então, eu estou me perguntando aqui quais são os pontos C entre 1 e 4, onde a derivada é igual a 1 nono. Quanto é que é a derivada da função f? Eu preciso calcular a derivada para poder avaliar nesse ponto C. Então, isso aqui é a regra do quociente que a gente vai usar. A primeira coisa que eu faço é elevar o denominador ao quadrado. Agora eu vou derivar o numerador, que é a derivada de x, multiplicar pelo denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Isso aqui deu x mais 2 menos x, 2 sobre x mais 2 ao quadrado. Alternativamente, eu poderia ter escrito a função f de x como sendo, ao invés de escrever x, cadê ela? X sobre x mais 2, eu poderia ter escrito x mais 2 menos 2 sobre x mais 2, ou seja, somar e subtrair 2 no numerador. A vantagem é que isso aqui agora é 1 menos 2 sobre x mais 2. E é bem mais fácil de calcular a derivada de 1 menos 2 sobre x mais 2. Você usa a regra da cadeia, a derivada de 1 é 0, a derivada de menos 2 sobre x mais 2 é menos 2 vezes a derivada de 1 sobre, vezes a derivada do que tem dentro do x mais 2, que é 1. Então, a derivada de 1 sobre é menos 1 sobre ao quadrado. Então, fica exatamente 2 sobre x mais 2 ao quadrado. Tá? Ok. Então, a nossa próxima pergunta é: quais são os valores de C, tais que 2 sobre C mais 2 ao quadrado é igual a 1 nono? Ok? Muito bem. Então, o que eu quero é 18 igual a C mais 2 ao quadrado. C mais 2 é igual a mais ou menos raiz de 18. Raiz de 18 é 3 raiz de 2, que é raiz de 2 vezes 9, né? Então, isso aqui é 3 raiz de 2. E, portanto, C é igual a mais ou menos 3 raiz de 2 menos 2. Agora, a próxima pergunta, ainda importante, é que esse C tem que estar entre 1 e 4. Então, a pergunta é, será que eu realmente tenho duas raízes aqui? Tem 3 raiz de 2 menos 2 e menos 3 raiz de 2 menos 2? Então, agora vejam vocês o seguinte. 3 raiz de 2 menos 2, raiz de 2 certamente é um número maior do que 1. Então, isso aqui é maior do que 3 menos 2, que é igual a 1. Okay? Por outro lado, raiz de 2 é menor do que 2. Isso aqui veio de raiz de 2 maior do que 1. Raiz de 2 é menor que 2. Portanto, 3 raiz de 2 menos 2 é menor do que 3 vezes 2 menos 2, que é 6 menos 2, que é 4. Então, este número daqui
já está confirmado. 3 raiz de 2 menos 2 é um número que está entre 1 e 4. Ele é maior do que 1 e ele é menor do que 4. Ele está no intervalo aberto de interesse. Tá? Por outro lado, menos 3 raiz de 2 menos 2, para começo de conversa, é um número negativo. E, portanto, ele não pertence ao intervalo aberto 1C. 4, desculpa. Então, qual é a resposta desse problema? A resposta é: só tem um valor de C que satisfaz f' de C igual a 1/9, e esse valor de C é 3 raiz de 2 menos 2. Ok. Próximo problema. Aqui uma aplicação maneirinha do teorema do valor médio. Quantas raízes tem a função f de x igual 2x menos 1 menos seno de x? E a função g de x igual x à quarta mais 32x menos 17. Bom, a pergunta não está, o problema não está perguntando qual é o número máximo de raízes possível, o mínimo de raízes possível. A pergunta é exatamente quantas raízes tem cada uma dessas funções. Então, vamos olhar para f de x. Eu estou querendo saber quantas soluções que tem a equação 2x menos seno de x igual a 0. Então, vamos começar nos perguntando se tem uma solução, pelo menos. Tá? Ok. Para isso, eu vou observar que a função f de x é contínua na reta toda. E seno de x é contínuo, 2x menos 1 é um polinômio, a diferença de duas funções contínuas é contínua. Bem, em x igual a 0, quanto é que vale essa função? Vale 2 vezes 0, menos 1, menos seno de 0. Lembra que o seno de 0 é igual a 0. Então, f de 0 é menos 1, que é um número negativo, obviamente. Tá? Ok. Vamos olhar agora para... Vamos olhar para π sobre 2, pronto. Tá. F de π sobre 2 é igual a 2 vezes π sobre 2 menos 1 menos o seno de π sobre 2. Lembra que quando a gente fala de ângulos aqui nas funções trigonométricas, está subentendido que a unidade é radiano. Então, o seno de π sobre 2 é o seno de π sobre 2 radianos, e π sobre 2 radianos corresponde ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. O seno do ângulo de 90 graus é 1. Então, isso aqui deu 2 vezes π sobre 2, que é π, menos 1, menos 1. Π menos 2. Mas π é um número entre 3 e 4. De fato, é um número entre 3 e 3,5. Menor até que 3,2. Então, essa diferença aqui é positiva. Então, com isso, a gente garante que tem pelo menos uma raiz entre 0 e π sobre 2. E f é contínua no intervalo 0, π sobre 2,
né? E f de 0 é menor do que 0. 0 é um valor intermediário entre os valores de f nos extremos desse intervalo. Então, pelo teorema do valor intermediário, tem uma raiz. Tá? Não está nos extremos, porque eu já sei que f dos extremos não é 0. Agora a pergunta é, será que tem outra raiz? Então, eu já fiz um problema parecido com esse no vídeo, mas agora eu quero fazer o desenho que vai junto. Olha só, gente. O desenho é assim. Está aqui o 0, está aqui π sobre 2. Tá? Eu já sei que em 0 a minha função em 0 é... Quanto é que deu? Em 0 deu menos 1. É negativa, e eu já sei que em π sobre 2 o valor é positivo. Então, eu sei que tem uma raiz aqui no meio. Tem que atravessar o eixo do x. Tá? Se você tivesse uma outra raiz, seja aqui, não interessa, tá? Em algum ponto no meio do caminho, você ia ter que ter uma derivada igual a 0. Tá? Então, vamos olhar quanto é que vale a derivada de f. f' de x, para essa função, é 2, é a derivada de 2x menos 1 menos seno x. Tá? Então, é a derivada de 2x, que é 2, derivada de menos 1 é 0, derivada de menos seno x, menos cosseno de x. Então, a derivada dessa função é 2 menos cosseno de x. Acontece que o cosseno de x é uma função que fica entre menos 1 e 1. Então, em particular, 1 menos cosseno de x é positivo. Né? É positivo ou 0. Então, você soma 1 a isso, continua positivo e, de fato, é estritamente maior do que 0. Isso aqui é 1 mais 1 menos cosseno x, que é maior ou igual a 1, que é maior do que 0. Então, como a derivada dessa função f nunca se anula, não pode ter outra raiz. Só pode ter uma raiz. Eu estou usando o teorema de Rolle para dizer que, como f já tem uma raiz, não pode ter uma outra raiz, porque senão a derivada teria que ser 0 em algum ponto. Porque eu teria f assumindo os mesmos valores em 2 pontos diferentes da reta. Bom, então agora vamos fazer a mesma pergunta aqui no caso de g de x. Tá? Então, eu tenho g de x, é x à quarta, mais 32x menos 17. Aí, eu estou olhando, então, para raízes, para soluções da equação x à quarta mais 32x menos 17 igual a 0. Isso aqui é um polinômio, então, obviamente, é uma função contínua na reta toda. Vamos avaliar g, vamos achar uma raiz de g. Então, g de 0 é 0 à quarta, mais 32 vezes 0, menos 17, é menos 17, que é menor que 0. O que eu quero aqui? Vamos pegar g de 1. Quanto é que é g de 1? É 1, a quarta que é 1, mais 32 vezes 1, menos 17. Isso aqui é 33 menos 17, que é igual a 16. Positivo. Ou seja, acabei de descobrir que entre 0 e 1 tem uma raiz.
está aqui. Você tem menor que zero aqui, maior que zero aqui. Então, G contínua no intervalo 0, 1, porque é contínua na reta toda, e em particular no intervalo fechado 0, 1. G de 0 menor que 0, G de 1 maior que 0, TVI, o teorema do valor intermediário, implica que G tem uma raiz no intervalo aberto 0, 1. Eu sei que é aberto porque eu já sei que nos extremos do intervalo G não é igual a 0. Vamos olhar para a derivada de G. G' de x. Então, eu tenho que calcular a derivada de x à quarta mais 32x menos 17. Isso aqui é 4x ao cubo mais 32, que é igual a 4 vezes x ao cubo mais 8. Opa! X ao cubo mais 8 igual a 0 tem solução. X ao cubo mais 8 é igual a 0 apenas quando x ao cubo é menos 8, o que acontece se x é igual a menos 2. Tem alguma outra raiz real? Não. Então, a derivada de g possui exatamente uma raiz. Tem um ponto onde a derivada se anula. Ou seja, é possível que esta função g tenha outra raiz. Porque existe um ponto na reta onde a derivada de g se anula. O ponto x igual a menos 2. Tá. Bem, então agora a gente vai voltar a olhar para g de x e vamos ver se a gente acha essa segunda raiz. Tá? Porque a pergunta não era, no máximo, quantas raízes tem a função g de x. A pergunta era exatamente quantas raízes tem a função g de x. Então, o que eu verifiquei é que é possível que tenha mais uma. Uma eu já encontrei, está entre 0 e 1. Tá? Então, vamos lá. Eu já sei que g de 0 é negativo e g de 1 é positivo. Agora eu preciso de um outro, me seria muito útil, ou um ponto x maior do que 1 em que g fosse negativo, ou um ponto x menor do que 0 em que g fosse positivo. Tá? Olha só, eu tenho aqui, em 0 eu sei que g é negativo, em 1 eu sei que g é positivo. Então tem um lugar aqui no meio onde ela atravessa o eixo x. Então a pergunta é, existe algum valor de x maior do que 1 em que a função volte a ficar negativa, obrigando a função g a atravessar novamente o eixo x? Ou existe algum ponto x menor do que 0 em que a função g de x seja negativa? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa olhar para a cara da nossa função g de x. Vocês sabiam que função tem cara? Qual é o comportamento dessa função g de x para x grande positivo e para x grande negativo? Limite de g de x quando x tende a mais infinito é o limite quando x vai para mais infinito de x à quarta vezes 1 mais 32 sobre x ao cubo menos 17 sobre x à quarta. Este fator
1 mais 32x ao cubo menos 17x à quarta tende a 1 quando x fica muito grande e positivo. 32 sobre x ao cubo é 32 sobre um número enorme, portanto, é um número perto de zero. 17 sobre x à quarta é 17 sobre um número maior ainda, e, portanto, o quociente é um número muito próximo de zero. Então, você tem esse pedaço próximo de zero e, portanto, esse fator inteiro próximo do número 1, que é positivo. X à quarta é uma potência par de x e, portanto, tende a um número, portanto, fica enorme e positivo. Ou seja, esse limite aqui é mais infinito. Então, o que você aprendeu sobre G? Você aprendeu que em 1 ela é positiva. Quando você tende a infinito, fica positivo, cada vez mais positivo e enorme. As chances são de que eu não vai encontrar a minha segunda raiz em mais infinito ou num número maior do que 1. Claro, a princípio poderia ter mais do que 1, 2, 3, n raízes. Isso a gente vai ver depois. Mas eu estou procurando assim, onde é que eu vou buscar minha segunda raiz? Estou procurando um chute educado, uma adivinhação dirigida pelas informações do meu problema. Então, as chances são de que eu não devo procurar para x maior que 1. Por outro lado, limite de g de x, quando x tende a menos infinito, é igual ao limite, quando x vai para menos infinito, de x à quarta, 1 mais 32 sobre x ao cubo, menos 17 sobre x à quarta. Da mesma maneira que este limite, quando x for para mais infinito, é mais infinito, este outro limite aqui embaixo, quando x vai para menos infinito, também vai para mais infinito. Porque esses números, 32 sobre x ao cubo, agora vai ser um número negativo, porém ainda próximo de zero. O x fica enorme, negativo, 1 sobre um número enorme, não importa o sinal, é um número pequenininho perto de zero. 17 sobre x à quarta continua a ser um número próximo de zero. Então, este fator 1 mais 32 sobre x ao cubo menos 17 sobre x à quarta é um número próximo de 1, que é positivo. E o x à quarta aqui é um número enorme e positivo. Não importa que o x seja enorme e negativo. Então, esse limite é também mais infinito. Mas se esse limite é mais infinito, significa que, eventualmente, os valores da minha função vão ficar positivos. Ou seja, eu vou provavelmente encontrar um valor de x menor do que zero em que a função g de x seja positiva. Bom, isso aqui é o que a gente chama de educar o nosso chute, a nossa adivinhação. Agora vamos começar com a adivinhação. Eu vou olhar para os valores de g em menos 2. Tá? G de menos 2 vai ser menos 2 à quarta, mais 32 vezes menos 2, menos 17. Acho que eu não fui longe o suficiente, porque isso aqui deu 16 menos 64 menos 17. Isso aqui ainda é negativo. Vamos olhar para g de menos 10. G de menos 10 é menos 10 à quarta, menos mais 32 vezes menos 10, menos 17. Menos 10 à quarta é 10.000. Isso aqui é 10.000. 32 vezes menos 10 é menos 320. Menos 17. Então, é 10.000 menos 337. Isso é um número extremamente positivo. Então, beleza. Agora eu tenho g de 0 é negativo, g de 1 é positivo e g de menos 10 é positivo.
Então, a função g de x, não sei o que ela faz aqui no meio do caminho, mas ela vai ter que atravessar o eixo do x, o gráfico vai ter que atravessar o eixo do x novamente entre 0 e menos 10. E agora eu pergunto a vocês, existe alguma chance de que eu tenha uma terceira raiz? Eu já descobri que a minha função g de x tem pelo menos duas raízes. Então eu pergunto se tem alguma chance de g de x ter três raízes. Vamos fazer o desenho aqui das possibilidades do gráfico. Olha só. Tem aqui o ponto menos 10, tem o 0, tem 1. Eu já descobri que g de 1 é positivo, g de 0 é negativo, g de menos 10 é positivo. Então, tem algum lugar aqui no meio do caminho em que g atravessa o eixo do x, tem outro lugar aqui no meio do caminho em que g atravessa o eixo do x também. Então, você tem aqui, ó, raiz número 1, número 2. Duas raízes. Vamos dizer que eu tenho uma terceira raiz. O que vai acontecer no meio do caminho? Para ter uma terceira raiz diferente dessas duas, tá? Você vai olhar agora nesse intervalo, você vai ter que ter, pelo teorema de Rowley, você vai ter que ter um ponto onde a derivada é zero. Agora, entre essas outras duas raízes, você tem que ter outro ponto onde a derivada é zero. Só que g' de x tem apenas uma raiz. G' de x é igual a zero em apenas um ponto na reta inteira. Então, não é possível g de x ter três raízes. De fato, a situação é mais grave ainda. Tá? De fato, não é possível g de x assumir o mesmo valor três vezes. Em outras palavras, se você olhar para qualquer valor aqui, k, tá? E olha para o número de vezes que o gráfico de g de x intercepta a reta y igual a k, esse número de vezes é sempre menor do que 3. Não pode nunca ser 3. Cinco. Seja, esse problema aqui é bem abstrato, tá?
seja f de x uma função, vamos colocar essa função da reta na reta, contínua. Então, em particular, f de x restrita a qualquer intervalo fechado vai ser contínua. E diferenciável. Ou seja, eu posso calcular a derivada de f em qualquer número real. Tá? Suponha que f' de x, que eu não sei o quanto vale, é um número entre 3 e 5. E f de 1 é menos 2. Quais os valores máximo e mínimo possíveis para f de 3? A única coisa que você sabe sobre a função f, as únicas coisas que você sabe sobre a função f, são essas coisas que estão escritas aqui no problema. Ela é uma função contínua diferenciável da reta na reta. A derivada dela é um número entre 3 e 5. O valor dela em 1 é menos 2. E aí a pergunta é, o que você consegue concluir a respeito dos valores de f em 3? Qual é o maior valor possível para f de 3 e o menor valor possível para f de 3? Isso aqui é diferente da pergunta quais são os valores máximo e mínimo globais de uma certa função. Não é isso que eu estou perguntando, porque tem o adjetivo possível. Tá? Ok, então vejamos. F satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio em qualquer intervalo fechado da reta. Porque f é contínua na reta toda, então, em particular, a restrição dela vai ser contínua no intervalo fechado. Ela é diferenciável na reta toda, então ela vai ser diferenciável no intervalo aberto AB, qualquer. Em particular, em 1, 3. F vai ser contínua no intervalo fechado 1, 3 e vai ser diferenciável no intervalo aberto 1, 3. Então, logo, pelo TBM, nós temos que f de 3 menos f de 1 sobre 3 menos 1 é a derivada de alguém. Ok? Mas esse número, f' de C, por hipótese, ele está entre 3 e 5. Então, nós concluímos com isso que f de 3 menos f de 1 sobre 3 menos 1 é um número entre 3 e 5. F de 1
Foi dito que é igual a menos 2. Então, eu vou substituir isso aqui por menos 2. Então, obtivemos a seguinte conclusão. F de 3 mais 2, porque é menos 2, dividido por 3 menos 1, que é 2, é um número entre 3 e 5. Se eu multiplicar por 2, como 2 é positivo, não altera o sinal da desigualdade. E eu chego à conclusão que f de 3 mais 2 é um número entre 6 e 10. Conclusão: o maior valor possível de f de 3 é 8. E o menor valor possível de f de 3 é 4. Olha que maneiro. A única coisa que eu sabia sobre a minha função f é que ela era contínua diferenciável da reta na reta, que a derivada dela estava entre 3 e 5 e que o valor dela num ponto era menos 2, no ponto 1. Com isso, eu consegui estimar o valor de f em 3. Seis. Calcule arco seno de x menos 1 sobre x mais 1 menos 2 arco tangente de raiz de x. Essa é boa, né? Parece um problema impossível. Calcule esse número. Tá. Bem, isso aqui para x maior ou igual a 0. Isso aqui dá vontade de dar risada, né? Se aparece uma coisa dessa na prova, você dá risada. Eu não vou botar um troço desse na prova, gente. Nem aqui, nem na Conchinchina. Olha só. Vamos olhar para a função f de x igual a arco seno de x menos 1 sobre x mais 1 menos 2 arco tangente de raiz de x. Tá? Quanto é que é f de 0? Eu gosto sempre de tornar o problema mais concreto, pegando alguns valores assim e dizendo, ó, tá bom, isso aqui, pronto, o problema já ficou um pouco mais concreto, né? Então, f de 0 é o arco seno de 0 menos 1 sobre 0 mais 1, menos 2 vezes o arco tangente da raiz de 0. Isso aqui, em outras palavras, é o arco seno de menos 1, menos 2, arco tangente de 0. Não sei se vocês se lembram como é que a gente definiu o arco seno. Tá? O arco seno foi definido, ele é o seno, é o ângulo cujo seno é aquilo que tem ali dentro. Tá? Mas ele foi definido para x de menos π sobre 2 até π sobre 2. Porque a gente, como o seno não é uma função injetiva, a gente precisou restringir o domínio. Então, os senos dos valores do lado de cá, eles repetem os senos dos valores do lado de cá, né? Aqui você cobre tudo, de menos 1 até 1. Então, a primeira pergunta é o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno é menos 1. Só tem um ângulo. Quem é este ângulo?
Qual é o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cujo seno é menos 1? Menos π sobre 2. E o arco tangente de zero? De novo, o arco tangente também foi definido restringindo o domínio. Restringindo o domínio da tangente. A tangente também é periódica. Então, o arco tangente de zero é o ângulo, e a restrição é a mesma. É o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cuja tangente é igual a zero. E qual é a resposta desse número? Esse ângulo aqui é zero, pessoal, porque o seno de zero, olha, o cateto oposto é zero aqui, desse ângulo. Tá? Então, f de zero, portanto, é igual a menos π sobre 2. F de zero é menos π sobre 2. Agora eu vou mostrar uma coisa hipermaneira para vocês. Eu vou calcular a derivada dessa função f de x. Que é um problema como esse, tem que ter algum macete, tem que ter alguma esperteza aqui. Tá? Para a gente pedir para vocês calcularem esse valor. Né? Então, vamos calcular a derivada de f. F' de x é a derivada do arco seno menos 2 vezes a derivada do arco tangente. Ok? Isso aqui deu. Lembra que a derivada do arco tangente, para quem esqueceu, do arco seno, desculpa, é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. E a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, a derivada do arco seno dessa coisa toda é a derivada da função de fora, avaliada na função de dentro. A função de dentro é x menos 1 sobre x mais 1. Vezes a derivada do que tem dentro. Menos a derivada de 2 arcotangentes de raiz de x. Menos 2 vezes 1 sobre 1 mais a derivada do arcotangente, avaliada na raiz de x, vezes a derivada do que tem dentro. Essa é fácil de calcular. É 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Então, vamos lá. Raiz de 1 menos x menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado é igual a raiz de x mais 1 quadrado menos x menos 1 quadrado sobre x mais 1 quadrado. É 1 menos esse quociente aqui todo ao quadrado, né? Porque era raiz de 1 menos alguma coisa ao quadrado. Tá? Isso aqui é igual x mais 1 ao quadrado é x2 mais 2x mais 1. X menos 1 ao quadrado é x2 menos 2x mais 1. Então, o x2 mais 1 é o mesmo aqui e aqui, portanto, cancela esse sinal de menos entre eles. Eu fico com 2x menos menos 2x, que é 4x. Isso aqui ficou raiz de 4x sobre x mais 1 quadrado. Que é 2 raiz de x dividido por x mais 1. Como é que eu sei que a raiz x mais 1 ao quadrado é igual a x mais 1 e não é igual a menos x mais 1?
Não é porque eu estou falando da raiz positiva, porque o x mais 1 podia ser um número negativo. Então, menos x mais 1 seria um número positivo. A razão que eu sei é que o x é maior do que maior ou igual a zero. Portanto, x mais 1 é maior ou igual a 1. Então, esse número aqui já é positivo. Portanto, a raiz do quadrado dele é ele. Então, o que tem aqui no denominador é 2 raiz de x sobre x mais 1. Então, 1 sobre a raiz de 1 menos x menos 1 ao quadrado sobre x mais 1 ao quadrado é igual a x mais 1 sobre 2 raiz de x. Porque ele é igual a 2 raiz de x sobre x mais 1. Então, você inverte, você tem que inverter essa fração. Eu identifiquei que este pedaço daqui é igual a x mais 1 sobre 2 raiz de x. Agora vamos calcular este pedaço daqui. X menos 1 sobre x mais 1 derivado. Isso aqui é x mais 1 ao quadrado do denominador, deriva o numerador, multiplica pelo denominador, menos numerador vezes a derivada do denominador, que é 1. Resultado, x mais 1 menos x mais 2, 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Então, esse número daqui é igual a 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Em outras palavras, f' de x é igual a x mais 1 sobre 2 raiz de x vezes 2 sobre x mais 1 ao quadrado, substituindo esse pedaço por x mais 1 sobre 2 raiz de x, e esse aqui por 2 sobre x mais 1 ao quadrado, menos esse outro cara daqui. 2 vezes 1 sobre 1 mais raiz de x ao quadrado é x, e x é maior ou igual a zero, vezes 1 sobre 2 raiz de x. Resultado? Primeiro, esse 2 vai embora com esse 2. E esse 2 vai embora com esse 2. Agora, esse x mais 1 vai embora com x mais 1 ao quadrado. Obtivemos aqui 1 sobre raiz de x vezes x mais 1 menos 1 sobre 1 mais x vezes raiz de x. Isso aqui é igual a zero. Então, a derivada daquela função maluca é zero. Conclusão. F de x igual a arcosseno de x menos 1 sobre x mais 1 menos 2 arcotangente de raiz de x tem derivada igual a zero. Olha só, para vocês verem que eu não estou mentindo para vocês. Era exatamente essa função. Arcotangente de x menos 1 sobre x mais 1, menos 2 arcotangente de raiz de x, menos 2 arcotangente de raiz de x. Nós acabamos de verificar que a derivada desta função, olha aqui, calculei a derivada desta função, a derivada desta função é zero. Então, segue que
f de x é uma constante. Se f de x é igual a constante, então ele é igual ao valor dela em zero. Para todo x real, maior ou igual a zero. F de x é igual a f de zero. E f de zero a gente calculou, deu menos π sobre 2. Esta conta foi feita aqui. F de zero é igual a menos π sobre 2. Então, a nossa resposta final arco de seno de x menos 1 sobre x mais 1 menos 2 vezes arco tangente de raiz de x é igual a menos π sobre 2 para todo x maior ou igual a zero. Bom, vocês muito justamente podem me perguntar, e daí, professora? Por que a gente queria saber que essa função completamente doida, tirada do fundo do baú, é igual a menos π sobre 2? Satisfaz essa igualdade. O ponto desse exemplo daqui foi ilustrar o fato de que você pode ter funções que não parecem ter chongas de pitibiriba a ver uma com a outra, tá? E ainda assim a diferença entre elas é um número, é uma constante. Esta função não parece ter nada a ver com essa função daqui. No entanto, a diferença das duas é um número constante, menos π sobre 2. Tá? Então, isso aqui vai a título de ilustração, de exemplo de coisas estranhas que podem estar acontecendo. Tá bom? Ok, pessoal, por hoje é só. Bom fim de semana. Estudem cálculo 1. Lembre-se que na semana que vem já é a nossa P2. A P2 vai ser aberta na quinta-feira, dia 1º de outubro, e vai ficar aberta quinta, sexta e sábado, fechando no sábado às 8 horas da noite. Tá? Então, não se esqueçam disso, estudem cálculo 1, não deixem para a última hora. Bom fim de semana, galera!